Olá a todos e a todas que acompanham o canal INAC do Instituto Não Aceito Corrupção. E se você está aqui conosco, é porque você também quer que esse estado de coisas mude. E esse um grupo que vai se apresentar aqui, como sempre, da melhor qualidade, é para trabalhar essas mudanças. Estamos aqui com a doutora Denilde Oliveira Ronshacker, que é doutora em ciência política pela USP, diretora acadêmica da Escola Superior de Propaganda e Marketing e especialista em relações internacionais com atuação em pesquisa, ensino e gestão acadêmica. Coordena aí projetos ligados a políticas públicas, liderança e relações internacionais, além de integrar instituições como o CNP e o William Goff. Participa frequentemente do debate público em veículos de imprensa. Por favor, cumprimentando a todos, doutora Denilde. Olá, prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje. Ótimo. E estamos aqui também com o doutor Gonzalo Vecina, que é um médico sanitarista, idealizador do SUS e da Anvisa, professor da USP e uma das maiores referências nacionais em saúde pública. Doutor Gonzalo Vecina, por favor, cumprimentando todos. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui no INAC, nessa luta contra a corrupção. Ótimo. E estamos também com a doutora Kátia Benbate, que é jornalista, presidente da Abrage e editora no Estadão, do Estadão Verifica, e professora de jornalismo e conselheira superiora do Instituto Não Aceito Corrupção, o INAC. Doutora Kátia, por favor. Olá, Antônio, tudo bem? Estamos dispensando aí o doutora, não precisa me chamar assim, não. Estou aqui na Universidade de Positivo, estava dando aula, então estou usando aqui os estúdios rapidinho. Só um pequeno ajuste, eu fui presidente da Abrage até dezembro, no momento eu sou ex-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, tá? Então tá bom, então vamos continuar. E também estamos aí com o doutor Gustavo Húngaro, advogado, professor, doutor em Direito pela USP, presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP e ex-controlador-geral do município de São Paulo, além de ex-presidente do CONAS. Doutor Gustavo, por favor. Muito obrigado pela oportunidade de voltar ao canal INAC. É uma alegria estar aqui, Antônio Carlos, com a Kátia, com a Denilde, com o doutor Gonçalo. Vamos ter certamente mais um ótimo debate. Com certeza. E aqui, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Científicas do Estado, e membro do Conselho Consultivo da Universidade de São Caetano do Sul, a USCS. Amigos, temos aí umas... Felizmente, para variar. O levantamento Ipsos, preocupação do brasileiro com segurança e corrupção, se consolida em ano eleitoral. A pesquisa da Ipsos mostra que, há 5 meses das eleições presidenciais, a maior preocupação dos brasileiros é o crime e a violência, citados por 47% da população. O tema permanece estável nos últimos meses e reflete a sensação de que a criminalidade está mais próxima do cotidiano das pessoas. Como segunda maior preocupação, aparecem a corrupção política e financeira, mencionada por 39% dos entrevistados e que teve o maior crescimento em relação ao ano passado, com alta de 11%. Doutor Gustavo Húngaro, em um cenário em que segurança pública e corrupção aparecem entre as maiores preocupações dos brasileiros, como fortalecer mecanismos de integridade e confiança nas instituições em ano eleitoral? Esta é uma agenda muito relevante, né? As pesquisas apontam aquilo que, digamos, não é novidade, a preocupação do cidadão brasileiro com a insegurança e com o excesso, né, com as situações escandalosas de corrupção que precisam ser enfrentadas. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência, né, neste ano eleitoral, para que sejam feitas escolhas relacionadas ao tratamento consequente
dessas duas mazelas gravíssimas do nosso país. Nós sabemos que nenhuma delas será resolvida com basófia, com demagogia, com propostas inconsequentes, eleitoreiras e demagógicas, né? Então, é preciso um debate fundamentado para que as boas experiências, tanto na área da segurança pública como na seara do combate à corrupção, sejam efetivamente implementadas, renovadas, fortalecidas a partir do próximo ano, a partir dos mandatos que serão renovados nesta eleição, né? Então, chamar atenção para isso é mais uma contribuição do Instituto Não Aceito Corrupção, né? Levando, então, o debate consistente, consequente, para que a violência seja enfrentada de forma eficaz, né? Com a desarticulação dos grupos criminosos, com o combate efetivo às organizações criminosas, sem violação aos direitos humanos, sem situações que desbordem da legalidade, porque toda iniciativa, seja ela policial, de investigação pelo Ministério Público ou de providências judiciais que eventualmente violem a moldura da legalidade, elas acabam por prestar um desserviço à finalidade a que se propõe, né? Porque geram anulações, geram situações violatórias que depois ensejam ressarcimentos. Então, é preciso haver uma atuação de todas as instituições públicas no enfrentamento da violência, mas sempre dentro da legalidade, né? Sem o que, infelizmente, nós temos visto, né, que são ações políticas inconsequentes de incentivo à matança, de incentivo a situações que favorecem milícias, favorecem a diversos modos, né, de transbordar daquela situação legal estabelecida pelo nosso ordenamento jurídico. Então, é preciso que esse enfrentamento aconteça com a parceria das instituições públicas, né, com as experiências exitosas da ENCLA, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, as articulações que existem nos fóruns de combate à corrupção, que são os focos e os marcos nos estados, né, com essa integração, com o uso da inteligência, com medidas preventivas e com a desarticulação a partir da cúpula dessas estruturas criminais. E o combate à corrupção, da mesma forma, precisa se dar no marco da legalidade, né, com uma atuação que foque nas situações mais relevantes, aquelas que estão drenando o recurso público de forma mais expressiva, também somando a atuação do controle externo, do Ministério Público, do sistema de justiça, com a atuação no âmbito também do controle interno, né, com a atuação das controladorias. E é preciso que a sociedade acompanhe que essas atuações aconteçam com transparência para que sejam efetivas, né, e não haja omissão nem alvos seletivos, né, que seja de fato uma oportunidade para passar a limpo essas situações insustentáveis e escandalosas. Então, você que está acompanhando o debate dessa mesa com 4 personalidades fortes que podem colaborar no seu entendimento e na sua definição da sua posição diante de tudo isso, trago aqui, então, uma segunda questão ligada a isso também, doutor Gustavo, que é o fato de Ciro Nogueira, que, segundo a Polícia Federal, ele recebia uma mensagem de R$500 mil de Vorcaro. A investigação da Polícia Federal aponta que ele recebia repasses mensais do banqueiro Daniel Vorcaro e chegava a esse valor. O senador foi alvo de busca e apreensão na 5ª fase da Operação Compliance Zero, e, segundo a Polícia Federal, a relação entre os dois envolvia as trocas financeiras e políticas, indo além de uma relação pessoal ou atuação política comum. A investigação cita benefícios como compra de participação societária, avaliada em 13 milhões por apenas 1 milhão, repasses mensais, uso gratuito de imóvel de alto padrão e pagamento de viagens internacionais. Os pagamentos teriam sido feitos por meio de parceria entre as empresas BR, GD, SA e CNLF,
empreendimentos imobiliários, ligada ao irmão de Ciro Nogueira, Raimundo Nogueira Lima, também alvo da operação. E aí, doutor Gustavo, há casos como esse que envolvem suspeitas de troca de favores financeiros e políticos entre agentes públicos e empresários mostram quais fragilidades nos mecanismos de controle e integridade do sistema político brasileiro, doutor? Eu entendo que sim, Antônio Carlos, que essa situação escandalosa do Banco Master revela falha, né, no sistema de controle, de fiscalização. Esse episódio está revelando o risco de corrupção de instituições de fiscalização financeira, né? Então, já há notícia de que teria havido uma cooptação, inclusive no Banco Central, né? Então, isso é algo até então inédito, né? Que tenha ocorrido. Então, é preciso que haja uma investigação efetiva, né, de todos os tentáculos, de toda a ramificação que possa ter viabilizado essa situação financeira insustentável que levou à liquidação desse banco, né, com esses episódios que agora estão aflorando pela investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, sob a supervisão direta do Supremo Tribunal Federal, né, porque há autoridades com prerrogativa de foro, como a que foi mencionada, né, na introdução a esse debate, e que precisam passar pelo crivo apuratório completo. E a notícia é que o principal responsável, né, que era então o ex-presidente do Banco Master, estaria já negociando a sua colaboração premiada, está numa cela na Polícia Federal, em Brasília, para este fim, né, de entregar mais documentos, mais elementos comprobatórios de toda a extensão dessa organização criminosa. E é importante que isso aconteça, né, que, de fato, todas as pessoas que atuaram ilicitamente, né, neste golpe financeiro imenso, né, que perpetrou, passando pela cooptação, né, de agentes políticos, de pessoas influentes para a tomada de decisões que estavam sendo buscadas para favorecer a continuidade delitiva da organização. Então, é preciso, de fato, aproveitar essa oportunidade para o completo esclarecimento e responsabilização a partir da investigação, né, profunda que está ocorrendo. Eu acredito que nas próximas semanas nós teremos ainda mais informações, né, e esta também vai ser uma situação que provavelmente terá reflexos no panorama eleitoral do ano de 2026, né, pela quantidade de agentes políticos que, pelos indícios que já foram publicados pela imprensa, estariam relacionados com essa situação extremamente problemática, né? Então, para além da continuidade dessa investigação, sob a supervisão da nossa Suprema Corte Brasileira, é importante que façamos esse debate. Como melhorar as medidas preventivas? E certamente esse caminho passa pelo aumento da transparência, pela explicitação das regras éticas de conduta das pessoas envolvidas. Não é à toa que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, está defendendo adequadamente a necessidade de instituição de um código de ética, inclusive, né, para os próprios ministros da Suprema Corte. Esta é uma agenda inescapável. É importante que o Supremo Tribunal dê exemplo, né, e não seja tido como uma instituição que está acima das leis, né? Ele deve ser o primeiro cumpridor exemplar das leis, que ele busca garantir de acordo com a Constituição, como guarda supremo da nossa Constituição, que é o pacto fundante da cidadania brasileira, que precisa ser preservado. Então, essa agenda é tão relevante que não custa lembrarmos, né, que o próprio Papa Francisco precisou instituir um código de ética no Vaticano, né, porque havia situação indevida na gestão do Banco do Vaticano. Então, se até a Igreja Católica, composta por pessoas que abriram mão de formar família, de ter bens materiais, de acumular patrimônio, se até lá foi necessário um código de ética, qual instituição pode dizer que não precisa de uma medida dessa natureza? Certamente nenhuma, todas necessitam.
né? Todas as instituições públicas e privadas precisam aperfeiçoar os seus mecanismos de controle para que se tenha um cenário de mais integridade, de ética, e certamente para isso a transparência é fundamental. Doutor Gustavo, a gente recebe, inclusive, antes de passar para os temas que vão ser pertinentes aos demais participantes, nos chega uma outra questão pertinente por parte da organização do canal INAC, que é em relação à dinâmica entre Polícia Federal e outros órgãos públicos na condução de uma investigação como essa. Por exemplo, a delação do Vorcaro foi vetada pelo ministro André Mendonça, muito provavelmente pelas informações adquiridas nas diligências de ontem. Como se dá essa comunicação entre as forças que cuidam desse caso, doutor Ungaro? Então, um apanhado rápido disso, por favor. Claro, esse é um cenário sempre desafiador, porque a cultura das instituições brasileiras ela é pautada pelo hermetismo, por cada uma estar autocentrada em si mesma, muitas vezes por disputas de competência, movidas por vaidades pessoais. Isso não pode prevalecer, né? É preciso que a institucionalidade se sobreponha, que o interesse público seja o conducente dessas medidas e que as instituições competentes, elas atuem cada uma, sim, dentro, né, do seu papel, da sua atribuição constitucional para o desempenho da sua função, mas não de forma isolada e muito menos de forma competitiva, né, de forma como se houvesse uma concorrência entre as instituições para ver qual que aparece mais, qual que consegue ficar numa posição mais vantajosa perante a opinião pública, né? Não deve ser este o propósito. É preciso compartilhar informações, cada uma dentro do seu papel, respeitando-se reciprocamente, mas fazendo algo que seja sinérgico, né? Que propicie, principalmente na relação entre os órgãos de investigação, né? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que haja uma ação convergente, confluindo no melhor resultado probatório a ser apreciado pelo Poder Judiciário, né? E o Poder Judiciário tem esse dever de verificar se as condições para a redução de penas, para os benefícios legais assinalados, possam ser concedidos aos colaboradores, né? O prêmio, ele não é automático apenas pela vontade explícita de colaborar, é preciso ter uma colaboração efetiva, né, que apresente elementos adicionais àqueles já obtidos pela investigação, né? Então, a colaboração não pode ser mais do mesmo, ela precisa fazer a diferença, né, para a detecção de toda a organização criminosa e que os efeitos dessa atuação cessem imediatamente e que a estrutura possa, então, ser responsabilizada na sua inteireza, né? Não apenas uma parte. O colaborador jamais pode escolher apenas um alvo dentre aqueles todos que participaram do esquema ilícito. Ele precisa entregar tudo e todos, né, para que essa colaboração seja validada e possa propiciar os benefícios legais e o enfrentamento do crime na sua completude, né? Então, eu acredito que as instituições haverão de zelar para que isso aconteça conforme está previsto pela nossa ordem jurídica, né? Corretamente, doutor Ungaro. E você que está nos acompanhando, perceba que, infelizmente, esse tema do Banco Master vai ainda dar muito pano para a manga, teremos muita coisa a respeito. Mas eu vou passar um pouquinho para provocar a doutora Kátia, porque o seguinte, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aponta irregularidades em 52 milhões de emendas PIX em São Paulo, e com graves falhas na execução de emendas parlamentares em 644 municípios, praticamente todo o Estado. E a auditoria analisou 66 emendas em 59 cidades, somando 52 milhões, e apontou problemas como faltas de transparência, falhas contábeis, ausência de planos de trabalho e mistura dos recursos das emendas com outras verbas das prefeituras, dificultando o rastreamento dos gastos. O relatório, amigos, também encontrou indícios de superfaturamento, terceirização irregular e conflitos de interesse envolvendo familiares de vereadores. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, 57,78% das câmaras municipais avaliadas
têm nível insuficiente de transparência. A fiscalização foi realizada após decisão do Tribunal Federal, que determinou maior rastreabilidade e transparência nas emendas parlamentares. E aí, doutora Kátia, a pergunta é: as irregularidades identificadas nas emendas parlamentares mostram falhas recorrentes de transparência. Qual o papel do jornalismo investigativo e do controle social para impedir que esses recursos sejam desviados ou mal utilizados? O jornalismo investigativo tem feito um papel preponderante, se a gente sabe da maior parte desses casos de emendas PIX é por causa de jornalismo investigativo. Se ele agora está no radar, com todo o respeito aos órgãos de controle, que têm feito relatórios bem importantes para mostrar esses problemas nas emendas PIX, isso foi motivado por reportagens, porque isso estava passando ao largo de vários órgãos de controle, né? E aqui ouso falar, ser mais assim, enfática e dizer que esse assunto da emenda PIX, ele extrapolou a reportagem no âmbito do jornalismo pelo seguinte: enquanto eu estava na presidência da ABRAGE, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, nós fomos a organização que recorreu ao STF, né? Antes, inclusive, da PGR, né, que era quem deveria, teoricamente, ter motivado isso, a gente entrou com uma ação no STF questionando as emendas PIX. Então, a liminar inicial do ministro Flávio Dino, ela foi motivada por uma ação da ABRAGE. E tem gente que se pergunta, mas por que uma organização de jornalismo entra na esfera judicial para questionar as emendas PIX, né? Porque a gente tinha, digamos assim, mostrado por meio de reportagens, e isso não tinha sido suficiente para barrar esse tipo de prática nefasta. É uma prática relativamente recente, é uma sofisticação do orçamento secreto, né? Então, o orçamento secreto também veio a público a partir de reportagens. A emenda PIX é uma sofisticação do orçamento secreto, que é uma manobra muito recente do Congresso Nacional. Então, a gente costuma dizer no jornalismo investigativo que as táticas de corrupção elas vão se modificando ao longo do tempo, elas vão se sofisticando, ela muda o cachorro, mas as pulgas são as mesmas, né? O que acontece? Quando uma forma de desvio de recurso, uma forma de aplicação inadequada de recurso, ela é barrada por algum motivo, se cria uma nova forma de vazão desses recursos. Começou com o orçamento secreto, que teve um salto na gestão de Arthur Lira, né? E quando o orçamento secreto foi identificado, já se tinha a emenda PIX. A emenda PIX continuou na gestão atual do Hugo Mota e do Alcolumbre, né? Porque depois que os deputados descobriram uma forma de mandar dinheiro, né, para suas bases sem rastreamento, eles dificilmente iam abrir mão disso. Isso virou um instrumento de barganha, péssimo instrumento de barganha, porque o dinheiro público ele tem que ser aplicado a partir de questões técnicas de efetiva necessidade na base. E o que a gente identificou, né? Eu participei de uma audiência pública no STF, juntamente com o ministro Flávio Dino, ele que convocou essa audiência por causa dessa ação da ABRAGE, né? E nesse momento ele já falava em um levantamento de pelo menos 40 bilhões de reais em emendas PIX a partir do espraiamento dessa tática. Então, ela começou no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e se espraiou para assembleias legislativas e câmaras. Esse levantamento prova isso. Prova que essa tática que é usada para falar em desburocratizar, em mandar o recurso de forma menos burocrática para as bases, na verdade, é uma prática de não rastreamento de recurso e que, como foi mostrado, se espraiou para municípios a partir de câmaras e prefeituras. Então, essa é uma prática que ela precisa ser barrada, é uma demanda, uma bandeira do INAC, do Instituto Não Aceita Corrupção, e de outras organizações que estão aí levantando a voz, como poucas organizações estão levantando a voz para falar sobre isso, porque esse assunto é sensível, ele é objeto de barganha entre o governo nacional e o Congresso Nacional. Então, todas as vezes que tem uma questão a ser votada,
foi o caso, por exemplo, da redução do imposto de renda, né? O Congresso Nacional coloca na mesa mais as nossas emendas aqui, as nossas emendas que já viraram emendas obrigatórias, né, de aplicação obrigatória por parte do governo, que eu já discordo, ou que vários jornalistas investigativos que sabem quais são os problemas disso já discordam, pessoas que monitoram essa parte de políticas públicas também são contra essas emendas obrigatórias, né? Mas mais prejudicial do que você garantir a um deputado que, sei lá, se ele destinar 10 milhões, essa emenda vai ter que ser obrigatória, pior do que isso é você não conseguir rastrear as emendas, que é o caso das emendas PIX. Então, esse é um problema que nasceu em Brasília, se espraiou pelo Brasil e está se espalhando aí por todas as casas executivas e legislativas do Brasil. Então, e você que está acompanhando essa qualidade de observações, tá? Especialista em jornalismo investigativo, em direito, nas estruturas de Estado, na saúde, enfim, perceba a importância disso. Traga mais pessoas, compartilhe, traga novas pessoas para se integrar e se inteirar do que está acontecendo. Essa prática, doutora Kátia, até tem uma frase que traz de outros parceiros, que hoje está havendo cada vez mais Brasília e menos Brasil. Essa concentração enorme de recursos na mão dos parlamentares federais que tomam conta de tudo e tornam vereadores e prefeitos pedintes em Brasília. É uma coisa confusa, mas vamos para um outro tema aqui que eu quero provocar aqui a doutora Denilde, que pesquisa em 9 países expõe desigualdades na educação em primeira infância. O levantamento do estudo LEOS, sigla em inglês para Estudo Internacional das Aprendizagens e Bem-Estar na Primeira Infância, representa um avanço decisivo, desenvolvido pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, revelou que o Brasil alcançou a média internacional em literacia, que é a capacidade de interagir com textos escritos de uma maneira simplória, e em habilidades ligadas à empatia entre crianças de 5 anos matriculadas na educação infantil, e que a pesquisa aplicada em 89 municípios de 3 estados analisou aprendizagem, funções executivas e habilidades socioemocionais, tornando-se a primeira base inédita sobre o desenvolvimento infantil no país. Apesar de desafios sociais como menor IDH, né, índice de desenvolvimento, e maior vulnerabilidade familiar, o desempenho brasileiro em literacia apresentou baixa desigualdade entre diferentes níveis socioeconômicos. O estudo também, amigos, reforça um cenário preocupante. Embora a pré-escola seja obrigatória, cerca de 329 mil crianças ainda estão fora dela, principalmente as mais vulneráveis. Os resultados indicam que políticas públicas voltadas à primeira infância e à alfabetização podem estar contribuindo para uma aprendizagem mais equitativa e para a redução das desigualdades desde os primeiros anos escolares. E aí, doutora Denilde, o estudo da OCDE mostrou avanços importantes do Brasil de crianças que ainda estão fora da pré-escola. Quais são os principais riscos dessa desigualdade para o futuro do país? Bom, são muitos os riscos, né? A gente tem vários estudos que já mostram o quanto é importante os cuidados na primeira infância para o desenvolvimento cognitivo, emocional, depois dos jovens e dos adultos. Então, olhar para esses dados tem um ponto de esperança, tá? Porque mostra que a gente já teve avanços, mas que ainda tem muita coisa para ser feita e muitos ainda que poderíamos também melhorar,
né? Os dados mostram que também temos pontos que são de desafios para o Brasil. E um ponto, acho que relevante, que já vem sendo discutido e tem como meta, inclusive no Plano Nacional de Educação, que é a gente ter 100% das crianças em idade na creche. Tá? Então, a gente ainda tem um déficit muito grande de acesso à creche no Brasil. Isso é um dos pontos que tem se demonstrado aí de grande preocupação, não só para a agenda pública em geral, mas para os municípios, que são os responsáveis pela educação na primeira infância, então, tanto de creche quanto a educação infantil. O Brasil, nós estamos falando de 10 milhões de crianças que estão entre a idade de 0 a 5 anos, que deveriam estar tendo esses atendimentos, e temos uma defasagem ainda muito grande. Então a desigualdade, ela é presente. Então, apesar dos dados mostrarem que a gente diminuiu em termos de acesso à desigualdade para essa faixa etária, mas a gente ainda tem uma desigualdade muito grande. E acho que outro elemento importante que os dados também demonstram é que a gente está falando que dessas 10 milhões de crianças, a gente está falando que quase uma grande proporção delas é de famílias de baixa renda e de grande vulnerabilidade. Então, também é um fator que pesa não só no desenvolvimento infantil, mas também na necessidade de políticas efetivas para atendimento desse grupo, e que a gente consiga avançar de fato. Então, acho que aqui os dados são importantes, demonstram, tem um ineditismo nessa pesquisa, porque ela compara o Brasil com outros países, ou algo que a gente não tinha ainda base de comparação. Ela consegue ter uma visão ampla em função do número de municípios que foram pesquisados, mas ela continua revelando algumas das nossas deficiências em termos de atuação nessa área. E ela envolve tanto acesso, tá, que as crianças terem acesso, os pais poderem deixar as crianças nas creches e depois na educação infantil, como também o desenvolvimento dos professores para atender essa demanda. A gente tem um déficit de professores especializados em educação infantil. E a gente sabe que muitas vezes nas creches hoje são pessoas que não têm qualificação. Então, algo que a gente conseguiu avançar na educação fundamental e média, que foi melhorar a capacitação dos professores para que eles pudessem, de fato, conseguir atender melhor em termos de qualidade, ainda é muito díspare isso no ensino infantil, e muito pior nas creches. Então, o desenvolvimento claramente de ações voltadas a treinamento de professores, treinamento de cuidadores, você está falando de crianças de 0 ano, então, que precisam ainda de cuidados muito específicos, seria um ponto importante em termos de políticas públicas. E um outro elemento, acho que também relevante do estudo, que o estudo traz, ele olha para a escola, então, para desenvolvimento de competências, de habilidades que são importantes nessa primeira infância, mas também olha para a família. E aí a gente tem um fator que acho que a desigualdade tem um peso muito grande. As famílias com menor renda, elas têm menos disponibilidade de acompanhar esse desenvolvimento dessas crianças. Então, desde do processo do cuidado, direto, então, falta de recurso, por falta, algumas vezes, de informação, mas também do cuidado emocional com relação a essas crianças, né? Então, são crianças que não têm, por exemplo, espaços para brincar, para exercer a imaginação, para fazer, para se adaptar, se começarem a ter um contato com a leitura. Então,
o que a pesquisa mostrou é que essa diferença também é muito grande entre as atividades que as crianças que de famílias mais vulneráveis têm acesso e podem fazer e de famílias que têm mais recursos. Então, isso também acho que é um elemento novo do estudo e que traz também algumas possibilidades de pensar em termos de políticas públicas que possam ser voltadas para a família e não somente para a escola. Então, eu acho que um elemento que muitas vezes a gente não pensa, né? E principalmente quem está na definição aí das políticas públicas, é de que elas não se voltam muito para o ambiente escolar, mas pouco para o ambiente da família. Acho que entra uma série de reflexões também sobre como que a gente entende a educação familiar, como que a gente entende o papel da família nesse processo de desenvolvimento e, de fato, que tem aí um efeito positivo. E acho que aqui, para concluir, também há um elemento, quando a gente pensa em educação infantil, é pensar na educação nas suas diferentes fases. O sistema brasileiro, ele é um sistema que não se conecta. Então, o município cuida de uma fase, e que muitos municípios têm políticas muito bem estruturadas, outros nem tanto. Depois essas crianças vão para o ensino fundamental e médio, que é do ensino basicamente do governo estadual, e aí a rede estadual tem muita disparidade, e a criança não tem uma transição nesse processo, e depois há o ensino superior, que também é de uma outra instância, que é do governo federal. Então, a falta também, muitas vezes, de conexão entre as diferentes instâncias que cuidam da educação, olhando a educação de forma integral, faz com que a gente também tenha aí, continue tendo deficiências que persistem, que são acumuladas em cada uma das fases. E aí, para dar um exemplo, essa pesquisa mostra que a gente foi bem em literacia, né, comunicação oral, na empatia, mas nós vamos mal em ensino que é chamada de numeracia, né, que é o ensino da matemática nos primeiros anos. Então, e isso vai se perpetuando em todas as outras fases também. Então, a gente tem piores índices no PISA e nas outras avaliações internacionais, especialmente na questão do ensino da matemática, e vai até o ensino superior. Então, se a gente olhasse de forma integrada, provavelmente a gente conseguiria trabalhar essas deficiências em diferentes momentos da jornada dessas crianças e jovens ao longo aí do ensino, e da capacidade de conseguir responder e melhorar de fato esses jovens para o mercado depois de trabalho, para a sua atuação enquanto adultos. Então, acho que o estudo é positivo, traz dados que nos mostram que avançamos, mas acho que ainda tem muita coisa que a gente precisa olhar, e os dados ajudam a esclarecer muitos desses pontos. De fato, tem muito a melhorar, porque, doutora Zedi, eu não tenho como, eu acabo sendo repetitivo, porque os temas, infelizmente, da corrupção e da questão da estrutura social do país exigem, acabam se repetindo também, infelizmente, a tema corrupção é recorrente. E aí eu falo assim, eu sou de uma época em que vergonha para a família era o filho não passar de ano na escola pública, porque era rigorosa, porque era um estudo muito rigoroso, de muito preparo. E ele tinha que, então, ir para a escola privada para passar de ano. Era uma coisa que se falava naquela época. Né? Nós vamos tentar trabalhar isso, de mudar esse quadro de novo. E aí eu acabo caminhando para um outro tema, que eu vou provocar agora o doutor Gonzalo, que a corrupção e falhas de governança pressionam o setor de saúde e exigem novas agendas de integridade. Vejo que reportagens e levantamentos recentes apontam que a corrupção e as falhas de governança
continuam sendo um dos principais desafios do serviço de saúde no Brasil, doutor Gonzalo. Dados do Instituto Ética e Saúde apontam que o Brasil perde cerca de 26 bilhões em corrupção na saúde por ano. Também, segundo eles, 91% dos profissionais da área percebem aumento da corrupção após a pandemia, especialmente em compras públicas, contratos hospitalares e gestão de recursos do SUS. Além disso, estudos da Transparência Internacional Brasil destacam que a falta de transparência, o conflito entre interesses públicos e privados e o uso rastreável de verbas públicas dificultam o controle social e favorecem irregularidades. E complementando, doutor Gonçalo, os especialistas defendem que o combate à corrupção na saúde exige uma nova agenda de integridade, baseada em prevenção, fiscalização, transparência e participação social. Iniciativas como os programas de integridade do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, buscam fortalecer mecanismos de controle e reduzir fraudes e desperdícios também. Segundo os estudos, a corrupção no setor não apenas impacta os cofres públicos, mas também compromete o acesso da população a tratamentos, medicamentos e serviços de qualidade. Doutor Gonçalo, quando falamos em corrupção na saúde, muitas vezes pensamos apenas em prejuízo financeiro. Na prática, como essas falhas de governança impactam diretamente a vida e o atendimento da população, com a sua experiência em tudo isso, doutor Gonçalo? Bom, eu acho que num país como o Brasil, a saúde está bem na foto, porque 26 bilhões é nada frente a um escândalo como o do Vorcaro. Né? O do Vorcaro é sozinho ele um escândalo de 40 bilhões de reais. Ou seja, na saúde que hoje consome, entre a saúde pública e a saúde privada, consome 1 trilhão de reais, nós estamos numa situação menos ruim do que os nossos bancos e o nosso Congresso, com o uso das emendas PIX, das emendas secretas, etc. Agora, o que é que tem no cerne disso? Tem dois grandes problemas. Um grande problema, no caso da saúde, é a questão da gestão. A saúde é uma das áreas mais complexas do ponto de vista de gestão. Os grandes entendedores da gestão, como o falecido Peter Drucker, já diziam que não existe nada mais complexo feito pelo homem na Terra do que um hospital. E a gestão dos hospitais exige uma estrutura administrativa que a burocracia brasileira ainda não foi capaz de resolver. E nenhum dos governos, sejam os da ditadura, sejam os da pós-ditadura, conseguiram adequadamente propor uma solução para isso. Roberto Campos, em 1966, tentou e não conseguiu. Bresser Pereira, em 1998, tentou e novamente não conseguiu. Nós continuamos tendo uma burocracia muito violenta para fazer a gestão com transparência. É óbvio que o uso de recurso público exige transparência e isonomia. Só que a transparência e a isonomia, de certa maneira, são inimigos da eficiência. Por quê? Porque elas exigem tempo. Não existe maneira de comprar ou contratar pessoas sem que você gaste tempo. E tempo é um fator crítico quando eu falo da assistência hospitalar. Quando eu preciso de um antibiótico, eu preciso do antibiótico. Agora, se para ter um antibiótico eu preciso ter 90 dias de estoque, alguma coisa está errada. Eu fui diretor do HC, eu tinha 90 dias de estoque. Eu fui diretor do Sírio-Libanês, eu tinha 20 dias de estoque. Estoque é dinheiro na prateleira, estoque é ineficiência.
corrupção e ineficiência são sinônimos. A diferença é só o resultado da atividade para quem vai. Então, nós temos que conseguir desburocratizar a gestão do Estado brasileiro, em particular nestas áreas mais sensíveis à necessidade de ser mais eficiente. Então, este é um problema. O outro problema chama-se impunidade. Tudo que vocês discutiram aqui não são fruto de não descobrir, de não ir atrás, de não julgar, não sei o que mais. São frutos da impunidade. Um sistema judiciário que tem 4 instâncias, onde um caso que começa na primeira instância vai chegar na 4ª instância 30 anos depois, não serve para nada. Não serve para nada. Então, ou a gente consegue resolver o problema da impunidade, né, ou nós não vamos ter solução para nenhum dos problemas que você abordou aqui. E a saúde não foge disso. Se nós continuarmos a ter impunidade, se nós continuarmos deixando os criminosos fora da cadeia, e não são criminosos só os criminosos de colarinho branco. Os caras que botaram fogo lá naquela boate em Santa Maria, até hoje não foram para a cadeia. Né? Muita gente que matou mulheres e tem bons advogados estão soltos até hoje. Então, este país é o país da desigualdade. Mas um dos motores da desigualdade é a impunidade. E este motor é um motor que nós poderíamos atacar. Mas nós temos que atacar. E para atacar a impunidade, nós vamos ter que fazer uma coisa que nós nunca conseguimos fazer, que é diminuir a possibilidade de quem tem dinheiro ter uma justiça diferente do que quem não tem dinheiro. A justiça de quem tem dinheiro é diferente da justiça dos que não têm dinheiro. Ou seja, é um motor da impunidade. Então, conseguir retirar os direitos de quem tem dinheiro, eu não acredito que a gente vai conseguir nos próximos anos. Este é o desafio. Tornar a sociedade mais igual exigirá que nós tenhamos a possibilidade de tratar diferente quem tem dinheiro de quem não tem dinheiro. Ou seja, eu sou muito pessimista com tudo isso. E eu acho que o problema não é a corrupção na saúde. O problema é a corrupção na sociedade brasileira. Que tristeza essa análise muito precisa. E você que está acompanhando, é da maior importância você perceber a qualidade das abordagens que são feitas aqui e a importância porque o poder de mudar esse quadro todo é de cada um que está nos assistindo, é de cada cidadão brasileiro. Porque quem toma as decisões somos nós que colocamos lá para que eles tomem as decisões. Então, é uma questão de uma conscientização muito grande na hora de nós elegermos os nossos representantes para que invistam, de fato, em educação, em cultura, para melhorar culturalmente a população brasileira, que também, como disse o doutor Gonzalo, essa questão da corrupção se alastra por toda a sociedade. Infelizmente, a gente tem aí notícias que pode girar em torno de 40%, se não for mais, o número de votos comprados em dinheiro, comprados nas eleições. Isso é de um desastre para quem está vendendo o seu voto. Você tem que nos ajudar a fazer com que as pessoas que estão vendendo o seu voto se conscientizem que o quanto isso custa caro para elas e para suas respectivas famílias e para toda a nação. Muito bem colocado essa questão, doutor Gonzalo. E antes de nós caminharmos para o fechamento, eu queria pelo menos uma rápida abordagem de cada um sobre qual a sugestão diante desse quadro que nós estamos vivendo no Brasil. Como é que cada um conseguiria resumir em 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos a sua visão e sugestão a quem nos está nos assistindo? Vou começar pela doutora Denilde,
depois o doutor Gustavo e a doutora Cátia e o doutor Gonzalo por fim. Vamos lá, doutora Denilson, a mensagem que a senhora daria. Eu acho que uma importante questão que a gente precisa é a sociedade brasileira ela ela ser capaz de cobrar mais para que a gente tenha, de fato, essas mudanças. Então, não só através dos instrumentos de participação nas decisões, mas também no envolvimento no debate público e nas questões que nos afetam. Acho que isso faz com que a gente tenha mais possibilidade de diminuir todos os efeitos que a gente discutiu hoje e melhorar, de fato, não só a gestão pública, como também a utilização dos recursos e diminuir esse mal que é a corrupção das instituições brasileiras. É uma boa sinalização. Doutor Gustavo, por favor, a sua visão rápida, uma mensagem para quem está nos assistindo. Aprovação do Código de Ética no Supremo Tribunal Federal, compliance efetivo nas empresas, efetividade na atuação do controle interno, ou seja, as controladorias que estão presentes em todo o Brasil, né, a CGU, as controladorias dos estados, dos municípios, precisam prestar contas à sociedade e mostrar resultados, né? Não adianta ficarem com agendas que não estejam relacionadas com o enfrentamento da corrupção. Elas existem para garantir que os recursos públicos sejam bem utilizados e precisam honrar esse mandato, essa missão. Assim como o aumento da participação social. O controle social é fundamental, né? Então, a participação nas atividades do INAC, de outras entidades, o papel da transparência internacional, né, do Observatório Social do Brasil, né, que tem células também em diversas cidades. É preciso que os cidadãos participem e impulsionem a atuação das instituições para a prevalência da integridade e da ética. Para isso, transparência é fundamental. Então, precisamos cobrar cotidianamente, o papel da imprensa é fundamental nessa agenda, né, para que a transparência pública não retroceda, né? Nós vemos vários momentos, a aprovação da LGPD, da Lei de Proteção de Dados, foi um momento em que se tentou um grande retrocesso na transparência pública. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Temos que garantir a efetividade da Lei de Acesso à Informação, da Lei de Transparência, e esta é uma palavra-chave essencial, transparência. O senhor levantou o papel da imprensa nesse desenho, e aí eu provoco a doutora Cátia, por favor, a sua breve mensagem para quem está nos assistindo. Eu acho que a imprensa pode fazer mais, claro, mas eu acho que a imprensa faz um papel muito importante e é relevante que a sociedade defenda a imprensa. Não defenda jornalistas, não é isso que eu estou pedindo, que saia em defesa deste ou daquele, mas da categoria como um todo, ou melhor, da profissão como um todo, né? Qualquer país sério tem uma imprensa séria, tem uma imprensa bem estruturada, tem uma imprensa que consegue fazer seu trabalho, né? No Brasil, a gente está no meio do caminho, a gente está nem numa situação como, infelizmente, outros países a gente tem, né? Mas ainda não estamos lá no local adequado de cobertura de imprensa que a gente deveria estar, né? E aqui eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de uma prática cotidiana que faz parte da vida em sociedade no momento contemporâneo. E o que a gente pode contribuir na linha do que a Denilde falou, né, sobre essa questão da empatia, é se envolver em causas, né? A ACT faz isso, outras organizações, como o doutor Gustavo citou aqui, também fazem isso. A gente precisa se envolver em causas. Quando o doutor Gonzalo fala sobre a diferença entre ricos e pobres, a desigualdade que a gente tem no Brasil, que é uma das mais avassaladoras do mundo, deveria doer em qualquer pessoa saber que a justiça é diferente para quem tem dinheiro e para quem não tem, né? Porque justiça, de ponto de partida, de princípio, de conceito, não poderia ter essa diferenciação. Então, voltando ao ponto inicial da nossa conversa de hoje, quando a gente vê uma situação de uma operação envolvendo os senadores, a gente entende onde que o INAC precisa atuar. O INAC atua, por exemplo, o Instituto Não Aceita Corrupção atua falando de tráfico de influência, falando de lobby, falando de
relações espúrias, falando de gente que ganha dinheiro ou prestígio ou outras coisas a partir desses relacionamentos, né? E para encerrar aí, pegando o que o Dr. Gonzalo falou, essa questão de ver, por exemplo, um banqueiro atrás das grades, não é uma questão de escárnio, não é uma questão de se refestelar com a desgraça alheia, né? É ver uma situação em que uma pessoa que, como a gente já sabe agora, praticava reiterados crimes, está neste momento, não sei por quanto tempo, mas neste momento está numa situação de cerceamento de liberdade, né? Exatamente. E aí a doutora Cássia provocou o doutor Gonzalo. E eu esses 2 minutinhos para fazer a sua mensagem a todos. Em 1200, os espanhóis começaram a expulsar os árabes da Península Ibérica. E perderam a primeira batalha, a Batalha de Covadonga. E aí um espanhol falou para outro: e vieram os árabes e nos deram um pau, porque Deus ajuda os maus quando os maus estão em maior número do que os bons. Temos que aumentar o número de bons no mundo. Por isso, eu acho que a solução para isso são as políticas de inclusão social. E uma mensagem para nós todos analisarmos e trabalharmos em cima de todas essas mensagens. A gente está chegando ao fim do programa, mas cabe falar sobre mais uma edição do canal INAC e reforçamos que as inscrições para o 6º Prêmio de Integridade do Instituto Nossa Anticorrupção seguem abertas até o dia 26 de maio agora. A iniciativa reconhece e valoriza ações, projetos e profissionais que se destacam pelo compromisso com a ética, a transparência e a responsabilidade, fortalecendo a cultura da integridade na nossa sociedade. Nessa edição, o prêmio contempla as seguintes categorias. Anota aí: academia, tecnologia e inovação, boas práticas em governança, jornalismo investigativo, comunicadores locais, experiência profissional, integridade no esporte ou na cultura, deu certo e esta é uma excelente oportunidade para dar visibilidade a iniciativas inspiradoras e fortalecer a cultura da integridade na sociedade. Para mais informações, regulamento e inscrições, acesse o nosso site www.premioinacdeintegridade.com.br. Um grande abraço a todos e a todas que nos acompanham.